Olá, conselheiros, conselheiras, sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast Os Conselheiros, que vai ao ar todas as segundas e sextas-feiras, às 20 horas aqui pelo nosso canal do YouTube e também pelo Spotify. Se é a sua primeira vez aqui no nosso canal, te convido a fazer a sua inscrição e ativar o sininho para que você seja notificado dos próximos episódios. No episódio Os Conselheiros, nós trazemos sempre executivos, empresários, conselheiros para falar um pouco mais da sua carreira, da sua vida pessoal e profissional. E com isso tirarmos insights, aprendizados, lições de vida sobre aquilo que aconteceu com ele e que talvez seja o mesmo que está acontecendo aí com você, empresário, executivo e conselheiro. Hoje aqui comigo, tenho o privilégio de ter meu parceiro, meu amigo Humberto. Tudo bem, Humberto? Tudo bem, Marcelo? Tudo, João. É um honra estar aqui novamente com você. Muito obrigado. Muito obrigado. Humberto, que um dia estava sentado do outro lado da mesa, sendo entrevistado, já passou aqui pelo Board Series, trazendo conteúdos para nós, já participou do nosso livro Os Conselheiros, um livro de coautoria, e você que é board member precisa participar também para deixar a sua marca, o seu legado registrado, para que outras pessoas também conheçam um pouco mais sobre a sua história. Mas eu não vim aqui hoje para falar do Humberto, e sim, junto com o Humberto, falar com um dos nossos amigos aqui, um outro board member. Quem que a gente está trazendo para o podcast de hoje? Hoje nós vamos falar sobre um amigo de classe do PFCC número 5, que foi o qual eu participei e ele participou também. O que é PFCC? Tem gente que está chegando aqui agora e às vezes não sabe. O que é essa sopa de letrinhas? Essa sopa de letrinhas eu deixo para você explicar, que você é o esperto. Deixa aluno. Dentro da Board Academy nós temos algumas formações, todas voltadas para o mundo dos conselhos. O PFCC, da qual o Humberto participou da turma 5, é o nosso programa de formação e certificação de conselheiros. Então, se você está chegando aqui agora, tem interesse em entender um pouco mais desse universo de conselhos, procure a nossa equipe para conhecer um pouco mais de todos os programas, formações que nós temos aqui na Board Academy. E você estava dizendo, então, que você fez a turma 5, junto com o convidado de hoje? Fiz junto com colegas, então. Nós somos colegas. Então, eu tenho a honra de apresentar a todos vocês o nosso querido amigo, o Renato Bispo, e ele é autor do livro Doença Corporativa, Viver para Trabalhar ou Trabalhar para Viver? Mostra lá na cara, olha lá. É fantástico o livro, eu recomendo muito que todos comprem esse livro. E aqui está o nosso querido amigo Renato Bispo. Obrigado pelo convite à Board Academy, amigo Marcelo Simonato e também Humberto. É um prazer enorme estar aqui com vocês e poder representar aí os membros também. Renato, muito obrigado. A gente já se conhece há muito tempo. Seja muito bem-vindo aqui ao nosso podcast, a nossa humilde casa. E sinta-se realmente à vontade. Nosso querido Udo Girsch cunhou uma denominação para a Board Academy, que é a Board Family. Então, vocês fazem parte dessa Board Family. E acho que esse é o maior diferencial da Board Academy. Nós não somos apenas uma escola formadora de conselheiros. Nós somos realmente uma família que agrega pessoas com o mesmo propósito, e o propósito de levar a governança proativa às empresas, né, para que essas possam se perpetuar os seus negócios, crescerem, aquelas que precisam de uma maior profissionalização. Esse é o nosso propósito, e a gente tem encontrado pessoas excelentes que têm entrado nesse mesmo propósito conosco, nesse grande movimento. E você, Renato, sem dúvida alguma, é uma dessas pessoas. Então, é um privilégio para a gente ter você aqui. Obrigado, Marcelo. Você já deve ter assistido outros episódios aqui do nosso podcast Os Conselheiros. A gente sempre começa com aquela pergunta, o esquenta, né? Você mandou para ele a lista de perguntas? Mandei. Você recebeu? Não estou sabendo, né? Então, vai ter que ser improvisado. Vamos no improviso mesmo. Né? A gente já sabe aqui, olha, que o Renato Bispo é escritor, né? Mas eu não sei, depois a gente vai chegar no ponto de você falar desse livro aqui pra gente, se isso aconteceu lá atrás, aconteceu agora. O fato é que hoje o Renato é ou está em algumas posições, né? Ou você é administrador, ou você é advogado, ou você está numa posição de gerente, diretor, empresário, mas a gente não nasceu assim, né? Então a gente quer voltar um pouquinho na sua origem, saber qual que é a origem familiar, onde você nasceu, primeiros passos ali na sua formação, decisão por carreira, e a gente vai caminhando até, quem sabe, chegar agora no momento atual que você está, inclusive escritor desse belo livro aqui, Doença Corporativa.
Muito bom, vamos lá. Eu nasci na Zona Sul de São Paulo, e interessante, sou o mais jovem dos irmãos, então tenho mais 2 irmãos mais velhos, né? E aos 12 anos começou minha carreira. Comecei cedo, obviamente não poderia ser de forma formal, mas eu lembro que teve um episódio do meu pai, trouxe lá, a gente de uma família simples, então ele trouxe lá uns pregadores que as mulheres usam para segurar as roupas, e porque ganhou de alguém uma caixa com vários pregadores, e ele não sabia o que fazer, talvez teria que dar, e, enfim. Aí eu peguei aquelas caixas e montei uma equipe de vendas, e eu separei por ruas o que cada vendedor iria fazer, e a gente vendeu todos aqueles pregadores já, então eu nem sabia, né, obviamente, mas já se instalava um drive de liderança, principalmente na área de vendas. Né? 12 anos. 12 anos. Primeira equipe de vendas, imagina. Parabéns. Interessantíssimo, né? Obviamente que a gente no momento nem pensa, né, como que seria, mas hoje você olhando a trajetória, aí faz todo sentido, né, de onde vem a liderança estratégica, né, já desde jovem. Muito interessante. Você com 12 anos, enfim, começa esse pseudo-empreendedorismo aí, vendas, liderança, e aí você caminha ali na época, nem sei, ginásio, ensino médio, hoje é fundamental, né? Mas na época era colegial, o que era? E aí tem um momento da nossa carreira ali, perto talvez, para alguns um pouco mais cedo, mas entre 14 e 17 anos ali, que a gente começa a pensar em carreira, né? Vou fazer uma faculdade, a nossa geração, muitos de nós, fomos os primeiros, inclusive, a fazer uma faculdade na família, né? Porque os nossos pais, isso era uma coisa extremamente difícil de se fazer. Hoje em dia, a faculdade tem gente que já nem faz por outros motivos. Mas é muito fácil quem, de fato, quer fazer uma faculdade. Mas na nossa geração não era assim. O que te levou a escolher a faculdade, enfim, o ensino que você teve ali naquela fase? Excelente. Na verdade, eu comecei pelo Senai, né? Aos 14 anos, então... Garoto de Senai. Garoto de Senai. Na mecânica ou na eletrônica? Mecânica geral. Mecânica geral. Eu fiz também. Fez também? Olha que interessante. Eu acho que todo mundo nessa época, da nossa geração... Eu fui para um colégio técnico, né? Que desde a partir da 7ª série eu era técnico. Eu fiz Senai de dia e estudava o técnico eletrônico à noite, porque meu pai falou, para você, a carreira do futuro é ser engenheiro mecatrônico. Uau! E não deu nada certo. Mas não é a minha história que a gente está contando aqui, é a sua. Eu comecei, então, o Senai aos 14 anos e também estudava o dia inteiro e à noite estudava o colegial técnico. E aí, acho que onde começou toda a trajetória. Eu fiz o primeiro ano de processamento de dados. E aí, cara, não gostei. Isso não é pra mim. E tava no início, era uma tendência e tal, e não gostei. Aí eu mudei, fui pra ADM, e aí o professor de ADM era um executivo, então ele ia de gravata, terno, e o cara muito bom, muito bom. E o cara fez eu ficar encantado com o tema. Então, eu fui um dos melhores alunos do colegial técnico de ADM, e aí que começou a minha carreira. Quando se faz faculdade de ADM, as pessoas brincam que faz porque não sabia o que fazer. Eu posso confessar que não é meu caso. Eu realmente amei a ADM e aí eu optei em fazer a faculdade justamente porque fiquei encantado com o professor, que foi um mentor para mim, na verdade, né? Quer dizer, então a referência não foi familiar, pai, um tio, mãe. Não. Como você mesmo falou, a família muito simples, né? Então, assim, de família de pessoas muito trabalhadoras, porém sem estudo, sem qualificação. Meu pai estudou até o quarto ano na época, tal, minha mãe também. Então não tinha muita referência em relação a estudos, né? Bacana. E aí, na fase da faculdade, estudou em São Paulo? Estudei em São Paulo durante 4 anos. Na sequência, emendei uma pós-graduação em gerência de marketing, que para mim abriu os horizontes, foi muito interessante. E depois da sequência também já emendei o MBA na GV. Então, eu fiz gestão empresarial na GV, e aí eu fiz esses 3 cursos, assim, de emendando, acabou um, começava o outro. E trabalhando junto ou só estudando nesse período? Trabalhando, sempre trabalhando, desde os 14. Nunca parou de trabalhar. Então o estudo foi sempre à noite? Sempre à noite, que é puxado, né, uma dedicação intensa. Então, dos 14 aos 20, eu estava no chão de fábrica ainda, então eu já estava finalizando a faculdade. Oriundo do Senai, que leva para o chão de fábrica, né? Fábrica, perfeitamente. Então, oriundo do Senai, eu fico até os 20 anos no chão de fábrica,
E aí que eu acho que depois do livro a gente pode conversar um pouco mais, que é aonde eu vi hoje que eu precisava de uma oportunidade para ingressar no mundo administrativo, comercial, financeiro que fosse. E para o escritório da empresa. Para o escritório da empresa. E a empresa não dava a oportunidade disso acontecer. Então, eu me via obrigado a sair, porque estava no terceiro ano da faculdade, querendo algo mais, que não mais o chão de fábrica. E aí foi que eu tive a brilhante ideia de mandar o currículo na Xerox do Brasil, que era, na época, uma potência gigante, né? E eu fui para lá, para a Xerox do Brasil, entrei como estagiário, bati o recorde, porque em 3 meses eu fui promovido. Geralmente, uma multinacional é de 1 ano a 2 anos do estagiário, né? Se tiver vaga, se tiver vaga, tem uma série de variáveis, né? E lá em 3 meses, a minha gana, cara, de sair do chão de fábrica e poder usar uma roupa social era tão... Porque eu queria ser o que o meu mentor era, né? Usar gravata, terno, era meu maior desejo na época. E aí eu comecei a ficar encantado com tudo aquilo e me entreguei. Então teve época, para vocês terem ideia, eu peguei uma auditoria da empresa, eu estava na área financeira quando eu entrei. E eu entrei numa sexta-feira, 8 da manhã, e saí no sábado às 2 da tarde. Uau. Porque tinha que entregar e eu estava lá para isso. E aí fui promovido. E aí eu acho que, de novo, né, muda o mindset. Fala, puxa vida, depende de mim. Então, se eu me entregar, se eu fizer e em contrapartida estudar, né, para acompanhar toda a evolução, a empresa vai me valorizar e eu vou crescer. E assim foi. Então, eu fiquei lá financeiro e aí eu comecei a calcular, como uma dos trabalhos era calcular a comissão dos vendedores. E aí eu vi o cara ganhando 100 mil de comissão, 1.990 alguma coisa. O cara ganhou 100 pau de comissão. Aí eu falei, poxa, eu acho que eu quero ser vendedor. Só que eu estava no financeiro, eu não sabia que tinha habilidade, apesar de ter vendido e não estar na equipe com os 12 anos, eu fui começar a estudar. Então eu fui fazer um monte de curso, e aí eu comecei, desde aquela época até hoje, eu só leio livros sobre gestão, vendas, comportamento humano. Eu comecei a estudar muito sobre o tema. E aí apareceu uma oportunidade, eu fui ser vendedor, logo assim em seguida, depois de 1 ano, e fiquei como vendedor, como gerente de contas, de grandes contas da Xerox por muito tempo. Eu já com 22 anos, 21 anos, já tive salário de 50 mil reais de comissão. Então, pude fazer acontecer naquela época, e aí que começou a mudar o mindset mesmo. Já de novo, né? Eu saí financeiro, fui para vendas e depende de mim, né? Depende mais do meu esforço, da minha força de vontade para correr atrás. E muito jovem, né? Essa visão. Muito jovem, muito jovem. Já tinha na época, eu fui pai aos 20 anos, então já com 22 anos, já tinha 2 filhos, né? A diferença dos meus filhos são de 10 meses, fui rápido. Então aos 22 anos já tinha 2 filhos e já estava com... A estrutura familiar montada. Montada. Quanto tempo ficou na Xerox? Fiquei por quase 6 anos. 6 anos. 6 anos. No auge dela até... Você saiu porque você vislumbrou que ela já começou num declínio ou você saiu antes? Perfeitamente isso. Foi bem nessa época que começou a ter algumas mudanças lá em Wall Street, que é onde eles eram fortes, e isso acabou tendo um problema aqui no Brasil também. Ela começou a enxugar a estrutura, mudar sistema de comissionamento, e aí eu vi que já era hora de sair. Aí saí da Xerox, pedi para sair e fui para Londres estudar inglês. Então, eu obviamente, já estava... a Xerox, ela dá uma visibilidade muito grande, é uma multinacional muito forte e que era considerada, acho que até hoje é considerada, um dos sistemas de venda mais agressivo, mas no bom sentido, né? No agressivo de realmente trazer resultado. Durante esse período que você passou ali na Xerox, que foram 6 anos, você comentou, né? Então, entrando como estagiário, de estagiário rapidamente efetivado por uma questão proativa, né, de entendimento, você percebeu que você precisava também continuar crescendo, porque aí na sua vida familiar, nessa altura do campeonato, você já estava formado, já estava também fazendo o MBA, já depois você emendou no 3º curso, não é isso? Numa pós-graduação. E a família está vindo junto, né? Conta pra gente a partir desse momento, então, como é que foi a trajetória. Nessa mudança toda, que para onde eu fui, a área comercial, ao mesmo tempo, meu filho nasceu, então com 20 anos já era pai, e depois nasceu a segunda, já depois de 10 meses, então já era pai de 2, com 21 anos. E aí
teve uma evolução meteórica assim, na Xerox, na área comercial. Foi um aprendizado assim, impressionante, e na qual ganhei bastante dinheiro. E aí, depois disso tudo, a Xerox passou por aquele processo, desde a matriz lá nos Estados Unidos, que refletiu no Brasil. E aí eu decidi sair, que já estava recebendo propostas e a empresa não estava num bom momento. Então saí e fui estudar inglês em Londres. Então fiquei 6 meses em Londres estudando inglês. Volto a trabalhar. Olha que interessante como é a vida, né? Então voltei a trabalhar, não no chão de fábrica, mas um trabalho secundário. Então fui entregar pizza para poder sustentar, porque eu deixei meus filhos aqui no Brasil e tinha que também pagar meus estudos lá, moradia, falando em pounds, né? Libra, super caro. Então tive que trabalhar, voltei a trabalhar como entregador de pizza justamente para sustentar os estudos e mandar dinheiro também para a família. O objetivo não era ganhar dinheiro, era realmente estudar inglês. Então fiquei lá por 6 meses. Você entregou pizza lá. Uma manutenção do seu custo local e também para manter aqui no Brasil. Perfeitamente isso. Tá. Perfeitamente. E é interessante, porque você sai de uma empresa multinacional, na qual a média salarial era acima de 10 e variava às vezes até de 50 mil, e eu estava entregando pizza de novo. Olha como que é interessante. Mas isso dá resiliência, né? Eu acho que a palavra correta é isso. Então, com essa dinâmica de subida e descida, eu acho que eu consegui trazer para o mindset uma resiliência de que a vida é assim, né? De que a vida é isso mesmo. Agora, o que te levou a essa decisão de ir para Londres estudar inglês? Você percebeu naquele momento que o idioma ia ser algo imprescindível, que estava fazendo falta para o próximo passo na sua carreira? Com absoluta certeza, Marcelo. A área de vendas, ela te traz isso, né? Muitas empresas multinacionais estão no Brasil e há necessidade dos treinamentos ser feito lá fora. Então, a necessidade do inglês, ela é primordial. Ela é super importante. Então, até como prioridade acima até do que a faculdade, muitas vezes. Então, eu já tinha terminado a pós-graduação, estava fazendo MBA na FGV, eu tranquei o MBA para estudar em Londres, voltei com o inglês e recuperei e me formei junto com a minha turma na FGV. Então, foi assim uma dinâmica muito interessante, porque 6 meses acabou não sendo perdido, né? Então, eu recuperei o tempo, então, realmente, o inglês foi fundamental na minha Mas aí você volta para o Brasil desempregado. Voltei desempregado e só aqui com inglês. Essa foi E com uma chancela Xerox, ainda no auge ali, uma marca importante no currículo. Perfeitamente, perfeitamente. Aí eu entrei, foi aí onde começa a minha trajetória que eu vivo até hoje. Eu entrei no segmento da saúde. A Johnson & Johnson me fez um convite, precisou do inglês, porque semanas depois eu iria viajar para Boston, passar 2 semanas estudando anatomia. Então eu entrei na Johnson & Johnson na área profissional, que é a parte de cirurgias, né? E entro na Johnson e vou 2 semanas depois para Boston, fico lá 2 semanas estudando anatomia, então fazendo dissecção em cadáver, porque é uma área muito técnica, né? Então começo isso mais ou menos em 2003, começo a minha história no segmento da saúde. Caramba, interessante. É uma área que eu gosto muito também, porque eu sou cosmetólogo e uma das coisas que a gente estuda é biologia. E é muito interessante você ter ido para Boston, uma mudança assim radical do que a Xerox, do que a Johnson & Johnson, né? E isso é muito interessante porque entra aqui numa coisa que você mesmo escreve aqui no seu livro, que é o autoconhecimento. A pessoa saber que eu sou capaz. Eu não sei, mas vou aprender, né? Isso é lindo, é maravilhoso. E você pega um profissional que tem uma formação inicial de carreira em mecânica, que depois vai fazer uma faculdade de administração, segue para a área comercial e de repente se vê em Boston fazendo dissecação. Não estudo. Mas isso é o autoconhecimento. Eu sempre digo assim, se me colocar para fazer uma cirurgia de cérebro, eu vou fazer. Eu não vou correr dela. A gente tem que aceitar o desafio da vida. Porque a vida se traduz em desafios, né? O tempo todo nós somos desafiados. E quando a gente fala do conselheiro, aqui na Bode Academy, a gente sempre fala que o conselheiro ele não pode entender de um único negócio. Ele tem que conhecer de negócios, saber trafegar sobre as diversas nuances de uma empresa. Ora a gente vai estar com um problema fabril, ora um problema em vendas, ora um problema tributário, trabalhista, ambiental. E o conselheiro precisa ter no seu bate-cinto, aí, na sua caixa de ferramentas,
argumentos, e isso vem de experiências como você agregou nesse curto espaço de tempo, já passou aqui por pelo menos 3, 4 segmentos distintos aí, né? E conta pra gente, quando você voltou de Boston e começou então na Johnson & Johnson, como foi essa carreira? Foi interessante porque é um dos, talvez, segmentos mais desafiadores que a gente tem hoje no mercado. Por quê? Você começa a olhar o desafio da saúde, que é até hoje um dos maiores desafios, né? Mas vamos pensar que quem opera, que é o médico, não é quem paga, e quem paga não é quem está usando. Então, o médico, ele pede o material, ele opera, mas não é ele que paga. Então, olha o contrassenso, né? E quem paga, que é o convênio, a saúde suplementar, não é quem usa, porque quem está usando o material é o hospital, que manda a conta depois do programa suplementar. De certa forma, há um conflito de interesses aqui, né? 100%. Porque o médico, claro que ele quer salvar uma vida, mas ele não está preocupado com o custo das coisas que ele vai ter que usar. Já o convênio está muito preocupado em não usar demais, né, o custo, e ele quer, na verdade, receber de um cliente que ele espera que nunca precise usar. E o cliente paga esperando também não usar. Mas se for usar, que seja bem atendido. Olha que dilema. Que até hoje ninguém resolveu. Fala-se muito em valor, né? Em estrutura baseada em valor. Que hoje é muito... Se o hospital cobra ou faz com que o paciente use mais exames, ele ganha também em cima da saúde suplementar. E a ideia é combater a doença. Então, eles querem, assim, que o hospital seja remunerado baseado, sim, eu devolvi o paciente sem nenhuma doença e sarado, vamos dizer assim, curado, né? Mas há um paradoxo ainda difícil de ser resolvido e há uma discussão, há fóruns gigantescos sobre o tema, porque hoje os hospitais, as saúdes suplementares, não vivem momentos bons em relação a fluxo financeiro, né? Eles têm muitas dificuldades, fecham às vezes no vermelho, então é um desafio, Na Johnson & Johnson, você foi também para a área comercial ou não? Também para a área comercial, então eu cuidava dos distribuidores do Brasil todo, então tinha, né, essa gestão de distribuição. E aí da Johnson, fiquei lá por 4 anos, saí da Johnson, fui para uma distribuidora que era a distribuidora Johnson, então me chamou para ser um diretor lá comercial. É interessante, porque você sai de uma multinacional que fazia todo o processo de importação e dinâmica de trabalho por um distribuidor que põe a mão na massa, que é o cara que tem a dificuldade da logística reversa. Então ele leva para a cirurgia, acabou aquela cirurgia, ele precisa levar para outra, porque você imagina, o cara tem, por exemplo, 10 torres para atender uma cirurgia, só que ele tem 50 cirurgias no dia. E como é que você faz com essas 10 torres? Ah, Renato, então o certo era ter 50. Claro que sim, só que 50 torres custam muito caro. Um ativo fixo, né? Imobilizado ali não ainda. Exatamente. Então, o cara, assim como ele, todos os distribuidores que são até hoje, precisa ter uma dinâmica de logística reversa muito intensa. Então, o cara leva lá às 5 da manhã para esterilizar, para depois buscar lá às 2 e levar para outro hospital. Então, ele precisa fazer uma dinâmica feroz. E aí, eu fui para essa ponta. Foi estratégico, eu saí para ganhar 3 vezes mais que eu ganhava na Johnson, e também para ter esse conhecimento da ponta, né? De entender a dinâmica dessa logística reversa, que para mim fazia sentido saber também, né? Como esse. Quando carreira, isso. Exatamente. E quanto tempo você ficou ali? Eu fiquei lá mais 3 anos nessa empresa, e aí... Nessa fase você está com uns 30 e poucos anos. É um pouco menos. Menos ainda. Você chegou à diretoria muito jovem. Muito jovem. Aí eu saí de lá, eu já recebi um convite. É interessante, a gente vai falar muito de vendas, somente na parte de conselheiros, né? Mas é interessante como há possibilidade de crescimento exponencial. Então, todas as empresas que eu passei, há um crescimento exponencial muito grande. E aí a gente pode discutir depois o porquê disso, né? Então, eu saí de lá, a empresa saiu de um crescimento de 40% de um ano para o outro. E a minha empresa, que a gente pode falar, uma startup é fácil, de 1 para 2 você cresceu 100. Mas você pega uma empresa já consolidada, de 15, 20 anos, com faturamento aí de 200 milhões por ano, você vai e ainda faz crescer 40%, né? Então, é muito interessante como há espaço para crescimento em relação a vendas e marketing, né? Então, eu saio de lá por um convite numa empresa. Então, só um minuto antes de você ir para outra. Na Johnson, qual que era o carro-chefe de produtos que você vendia?
É ortopedia. Ortopedia. Equipamentos? Não, implantes. Implantáveis. Você vai fazer quando rompe o ligamento, o Neymar rompeu recentemente, aí você coloca os implantes que vão realocar o ligamento dele no local, né? Uma prótese? Também uma prótese, também. Tá, e aí vai para o distribuidor? Vai para o distribuidor. Que também trabalha com isso ou não? Aí, sim. Mas aí tinha as torres, e as torres... As torres são instrumentais e equipamentos... Que alugavam, eram alugados? Eles usam para fazer a cirurgia. Aí você entra na dinâmica de novo. Essa obrigação de instrumentais, de equipamentos, era para ser do hospital. Só que, por essa dinâmica toda, o distribuidor, há 30 anos atrás, acostumou o hospital a ele dar esse suporte. Você me dá só a sala e eu entro com o médico entra e a estrutura... Eu entro com tudo. Só que é uma dinâmica cara, né? Mas o distribuidor tem a margem dele para isso, né? Então faz sentido toda essa dinâmica, né? Entendi. Aí sim, você passa 3, 4 anos, e aí sou convidado por uma empresa, uma outra distribuidora, muito maior. Então saio de uma distribuidora aí de 180 milhões... com 100 funcionários, vou para uma de 300 e com uns 250 milhões de faturamento. E aí o desafio era, eles tinham um importador americano, que é uma das maiores empresas do segmento de medical device, e estava pressionando esse importador. Então essa empresa que eu fui era um importador master. Então, importava os produtos dessa marca, que é muito forte, que é a Medtronic, e essa marca estava pressionando esse importador para ter uma performance maior. E eles sabiam um pouco do meu histórico, o mercado é pequeno, as pessoas falam, e sabia que eu era uma pessoa comercialmente agressiva, que realmente trazia resultado. E aí ele me fez um convite, então um salário também muito bom, e a ideia era, eu tinha que dobrar o faturamento em um ano, de uma unidade de negócio. Havia, na época, 5 unidades de negócio. Eu tinha que pegar uma unidade de negócio e dobrar o faturamento. E aí eu entrei, e aí entra o processo de consultoria, né? Então, fui visitar 5 filiais que tinha no Brasil, toda a equipe e tal. Enfim, depois de 3, 4 meses de consultoria, eu comecei a tomar o plano de ação estratégico, comercial e marketing. Então, mudei a equipe interna de back-office, fiz umas mudanças na parte de especialista de produtos, e aí mudei principalmente a equipe de vendas. Aí pergunta, você mudou a equipe? Não. Eu só entendi a dinâmica. A equipe... eles estavam com o tempo focado em vendas só de 40%. Os outros 60% tinham outras atividades, como, por exemplo, técnica. Então, o cara lá ia programar o paciente, porque na época era um gerador que vai, na verdade, com um eletrodo no cérebro do paciente para Parkinson. Então, você instala lá o eletrodo e depois o técnico, ele junto com o médico programa para dar uma carga elétrica no cérebro e aí diminui o tremor. E é impressionante como isso muda mesmo, no ato cirúrgico já. E aí o vendedor gastava muito tempo fazendo essa programação. E aí eu fiz esse diagnóstico, falei, não, poxa, o vendedor tem que vender. E aí então eu sugeri, né, fiz um plano de ação, sugeri que cada vendedor, e eram vendedores no Brasil todo, tivesse um técnico em paralelo. Então dizendo, a partir de agora, a gente vai contratar um técnico bom, esse cara vai ficar 100% para treinar e para fazer as programações. E você vai ficar 100% de vender. Agora você está entrando numa vereda aqui muito interessante, que a gente vai fazer uma conexão já com o mundo dos conselhos, que é o seguinte, você fez uma proposta, um estudo e uma proposta para dobrar o custo da folha de pagamentos do time, né? E para provar isso não é fácil, tem que ter a contrapartida. Como isso se paga? Como se deu essa história? Perfeitamente. Você tocou no ponto, parece que foi muito fácil, né? Realmente tive que convencê-los, dizer, olha, você tem X funcionários, você vai ter o dobro. Isso foi verdade. Apesar do custo do técnico ser menor do que do vendedor. Mas realmente aumentou muito o custo. E o plano de ação era que a projeção de vendas iria se dobrar em um ano, que era o que eles precisavam entregar para a multinacional, que os cobrava, e eu fui com essa missão. Então, a gente fez essa manobra, os técnicos começaram a fazer o trabalho de campo e o vendedor ficou 100% para vender.
E aí, em 8 meses, não foi nenhum, em 8 meses a gente conseguiu atingir o dobro de faturamento. Obviamente, melhorou não só a performance de vendas, como melhorou atendimento, pós-venda. Então, teve vários índices, né, que tiveram melhoras dentro da empresa. Então, foi bem... Nós temos, então, aqui 2 insights. Para os empresários que estão nos assistindo, né, e que, de repente, tem uma equipe de vendas que não está se dedicando 100% a vender. Por quê? Porque ela tem atividades operacionais, preenchimento de relatório, reuniões, atividades técnicas, talvez, como no caso aqui do Renato, e estão perdendo a sua capacidade produtiva de fazer o que elas podem fazer de melhor, que é a venda. Fica aqui um insight para você de aumentar essa equipe, melhorar essa estrutura, de forma que outras pessoas possam fazer aquilo que está tomando o tempo do seu vendedor hoje aí no seu negócio. E aqui, Humberto, fica uma lição para a gente também enquanto conselheiro, né? Porque muitas empresas olham para ter um conselho como um custo. Não dá. Exatamente. Você quer que eu aumente o meu custo? Eu vou contratar um cara para vir aqui uma vez por mês e ganhar o mesmo salário que talvez o meu supervisor ganhe, mas ele está olhando só por um lado da moeda, não está vendo a contrapartida. E aí, você que é conselheiro, é você que deseja se tornar um conselheiro, você tem que ter a resposta para essa possível negativa de um empresário. Conselho é muito caro para mim, a minha empresa é muito pequena, você vai vir aqui trabalhar uma vez por mês para ganhar igual um funcionário que trabalha o mês todo. Qual é a contrapartida? O que você vai ajudar essa empresa a ampliar os seus resultados? Assim como os vendedores ali do Renato. O conselho é o terceiro lado da moeda. Claro. Porque a moeda, duas faces, tem o terceiro lado dela aqui, esse lado que une os dois lados. E o conselho consegue trazer esses dois lados juntos para que os lados cresçam. Né? Os lados começam a se expandir. O conselho não está lá para atrapalhar, ele está lá para crescer, para subir, né? Para fazer as coisas ir adiante. Interessante que você disse isso. A empresa que eu trabalhei, que hoje é da P&G, a Nioxin, desde que eu comecei, ela já existia há 6 anos quando eu comecei a trabalhar na empresa, cada vendedor tinha o seu técnico. E a empresa, assim, em uma década, expandiu para o mundo, né? Que depois a P&G veio e comprou, porque era isso para mim. Né? Então, isso é muito, não existe crescimento econômico sem investimento. Essa é a base. O investimento tem que estar. O investimento no técnico, nesse caso, ou qualquer empresa, como o Simonato disse, no apoio a vendas, fez com que as vendas dobrassem. E o custo é muito insignificante que ele teve com o técnico, que era o nosso caso lá. É aquela história, né? Fazendo uma analogia aqui com o futebol. Eu lembro que foi na Copa de 90 que nós fomos campeões, com 90 ou 94, com o Romário, o Bebeto? 94. E algumas pessoas falavam assim, o Romário não treina, né? O Romário isso, aquilo. Cara, mas o que ele faz? Deixa a bola no pé dele que é gol. Então é isso, deixa o vendedor vender, deixa o vendedor marcar gol. E monta toda uma estrutura de retaguarda, o meio de campo, os laterais que vão apoiar e vão tocar a bola no vendedor para ele chutar. É isso. Marcelo, parece óbvio, mas depois eu vou falar da minha experiência como consultor, a grande maioria das empresas não o faz. É verdade. É impressionante. Então, assim, quando eu vou nas empresas e faço consultoria e vejo, principalmente agora no processo de M&A, que participo muito, tem chance gritante de você crescer 2, 3 vezes o tamanho da empresa atual. É porque as empresas parecem simplório, mas não o fazem. Então, assim, tem várias nuances, várias prioridades, e a equipe de vendas está ali fazendo financeiro, fazendo várias outras coisas, menos vender. É isso mesmo. E às vezes os empresários eles passam por um processo. Esses dias eu dei uma consultoria para uma empresa aqui na Zona Sul, onde da ideação para validação, tração, às vezes eles pulam fases, né, que eles deviam fazer e não fazem. Né? Eu cheguei nessa empresa, ele já estava querendo abrir a terceira loja dele, mas a primeira estava sofrendo com fases que era ainda da validação. Uau! Eu falei, olha, se você levar o que você falou, primeiro, você está replicando problemas. Você vai crescer rápido e vai cair muito rápido também. Que você tocou num ponto super importante. Tem empresários que com a sede de aumentar o seu faturamento, seja porque quer ser o número 1 de vendas, seja porque quer ser maior do que aquele concorrente X
né, que tem uma pessoa física por trás ali, então a briga das vaidades, do ego, coloca tudo a perder, porque não está estruturado. Né? Então não é vender por vender. Quem vende tem que entregar. Quem vende tem que receber. Quem vende tem que ter lucro. Tem uma série de coisas por trás de uma simples venda. Vender, eu acho que é a parte mais fácil. É ter lucro no que vende é o mais difícil. Receber de quem para aquilo você vendeu e entregar um produto que você prometeu, um serviço. É isso, é muito mais amplo do que muito esse, né? Mas olha a oportunidade para a gente, conselheiro. Se a gente parar para pensar, as micro, pequenas e médias empresas são a grande maioria. E são empresas ainda, são sobreviventes. Então você para, mas a empresa dá lucro. Tá, mas só lucro? A pergunta é, só o lucro é suficiente? Se a empresa tiver qualquer variação econômica, será que ela está preparada para sobreviver? Se ela tiver que recriar o negócio dela do zero, será que ela está preparada? Tem fluxo de caixa para isso? A grande maioria não tem. Então, a grande maioria são sobreviventes. Por isso que a gente, como conselheiro, eu acho importante a gente trabalhar, obviamente, tudo que a gente aprendeu, que é muito complexo, gestão de risco, inteligência artificial, mas eu acho que, assim, a gente tem que começar com essas empresas muito na parte básica, que é aumentar faturamento, aumentar a receita, diminuir custo. É básico. Se a gente começar com isso, aí fala, poxa, a grande maioria não sabe. Eu pergunto para algumas empresas e que faturam muito, e com 10, 15 anos de existência, qual o produto que dá maior margem? Não sabe. Qual o produto que dá menor margem? Não sabe. Então, a gente, como conselheiro, pode ajudá-los, essas empresas principalmente, a primeiro ganhar dinheiro, a primeiro crescer exponencialmente para poder fazer fluxo de caixa e depois começa a pensar em globalização, em exportação, em abrir filiais, mas primeiro faz o dever de casa básico que não está sendo feito. Eu comparo queimar etapas na vida de uma empresa, como nós estávamos falando, é igual ter 4 pneus careca num carro. Chega a hora que você vai subir uma montanha, o carro não tem tração, não vai dar tração. O freio não vai parar, não funcionar se o piso tiver neve no chão, ou molhado, ou com óleo, né? Não pode queimar etapas. Ela parece ser mais demorada, pelo contrário, ela é mais rápida do que a queimação de etapas. E uma das etapas que toda empresa deveria passar, mas que no Brasil isso ainda não acontece, diferente dos Estados Unidos e mesmo na Europa, é a criação de um conselho. Dentro da ideação de uma empresa, deveria ser obrigatório, ainda não é, mas eu creio que em algum momento isso poderá vir a ser, a necessidade da criação de um conselho para ajudar esse empresário que muitas vezes está sozinho ali, né? E é o vitorioso, né? É um sobrevivente, como você usou aqui, porque o cara do nada, às vezes sem estudo, conseguiu fazer ali o seu mini império e agora ele não está vendo sucessores, ele não está vendo se lá na frente ele vai vender a empresa, o que vai acontecer. Um conselho pode apoiá-lo em todas as decisões difíceis que ele tem que tomar pela frente. Um órgão federal que tem essa ajuda para quem está iniciando, um conselho que te ajuda. Não é obrigatório, mas quem quiser está lá. E tem um detalhe, a gente já falou isso aqui, né? A empresa que tem um conselho constituído, não é só para inglês ver, porque é bonito, não. Ela vai ter uma melhor avaliação de mercado. Se amanhã decidir ser vendida essa empresa, a empresa tem conselho, o valuation é melhor. Se você for num banco pedir captação de recurso, com conselho, tem um ranqueamento diferenciado. Então, é aquilo que a gente volta a falar. O conselho é caro para a minha empresa, mas caro comparado ao quê? Quando você olhar os benefícios que o conselho te traz, são muito vantajosos. O conselho faz parte do investimento da formação de uma empresa. No século XXI, é quase praticamente inadmissível que uma empresa não tenha conselho. E o fundador ou o CEO da empresa, ele está muito emocionalmente ligado na empresa. E é automático nos negócios, apagando incêndio, sobrevivendo. O conselho ele tem essa frieza e essa capacidade de olhar de fora. Exato. Então essa é a diferença que as pequenas empresas ainda não enxergam, mas que é o nosso papel de fazê-los enxergar. É que a gente está olhando de fora para ajudá-los em situações que eles não têm costume de olhar. Gestão de riscos e etc, etc. Porque ele está lá pagando, ele precisa sobreviver, ele precisa trazer dinheiro para pagar os funcionários, para não ficar devendo para o banco. E se for perguntar para o cara qualquer coisa fora disso, ele não sabe responder.
Então, o conselho, eu acho que, inclusive para pequenas empresas, médias, são fundamentais para o sucesso. Nós temos colocado aqui muitos conselheiros em startups. Ou seja, vamos começar direito na origem. Mas não tem nem faturamento ainda. Não tem problema. Tem muitos conselheiros que aceitam trabalhar pro bono ou aceitam trabalhar por um acordo de vesting, caso essa startup venha a ser vendida no futuro. E ela já nasce com um processo de governança, mesmo ali, pequenininho. Então, quem disse que você é empresário, dono de uma rede de postos, de padarias, de lanchonetes, um negócio pequeno ainda, médio porte, também não pode ter um conselheiro para te apoiar? Pode e deve. Renato, mas voltando aqui para sua carreira, foi para aquela distribuidora, dessa distribuidora pulou para outra distribuidora, não foi isso? Foi. Mas quanto tempo até chegar no momento de hoje? Então, aí, como eu falei, eu assumi uma unidade de negócio e a gente dobrou o faturamento. E aí, imediatamente, o mercado te assediou. O fundador mesmo falou, não, vem para cá, eu quero que você agora cuida das outras 5 unidades de negócio. Então, eu passei a cuidar das outras 5 unidades de negócio, fiquei lá por 6 anos. Foi uma empresa onde eu tive um dos maiores salários até hoje da minha carreira. E depois de lá, aí uma das empresas multinacionais também trouxe uma unidade de negócio nova, que eu tinha bastante know-how, e pediu para eu montar uma empresa para ser distribuidor ou importador deles no Brasil. E aí eu falei, poxa, acho que chegou o momento, né? Então, trabalhei numa multinacional, trabalhei no importador, trabalhei no distribuidor, agora acho que preciso ter a minha empresa. E aí eu fui ter a minha empresa, então montei a minha empresa, eu entrei com o objetivo de ajudá-los a montar a unidade de negócio no Brasil. É uma empresa muito forte, é a Boston Scientific, né? Então eles têm vários segmentos e essa unidade de negócio não tinha. Então eles trouxeram para o Brasil e aí eu ajudei a montar e também montei a minha empresa para cuidar do Brasil todo. Então eu era um distribuidor de abrangência nacional. Aí eu falei, poxa, que legal, baita desafio. E aí eu montei toda a estrutura, montei a empresa e toquei a vida por 3 anos. Aí entra o lado de empreendedor que faltou. E aí eu assumo como uma falha. Faltou uma parte financeira. Como eu falei no comecinho, que a grande dificuldade do sistema, do ecossistema saúde, são os planos de saúde, né? Então, por exemplo, eu vendo material como um fornecedor ou distribuidor. Eu vendo material, então o médico pede o meu material. O convênio autoriza. Então, eu vendo o material, eu vou lá, meus vendedores vão lá, faz a cirurgia, atende bem o paciente. Muitas vezes, hospitais e convênio, não é legítimo isso, tá? Mas demoram, às vezes, de 3 a 6 meses para aprovar o faturamento. Depois disso, mais 100, 120 dias para aprovar o pagamento. Então, a gente está falando raso aqui, 200 dias para receber. Então, você paga no fornecedor com 30, 60... Você tem um capital de giro negativo. Negativo. Então, olhem que interessante. Se tornando inviável. Quanto mais você vende, mais você deve. Mais você deve. Então, é um problema. E eu não me preparei para esse fluxo de caixa. E aí, depois de 3 anos, eu me vi numa situação complicada, porque já estava com um gap grande de recebíveis e, ao mesmo tempo, o pagamento estava lá Então, eu vendi carro, vendi casa, comecei a pessoa física ter dificuldade na pessoa jurídica. E não tinha, na época, os conselheiros, não se falava muito na época, poderia recorrer, se fosse nos dias de hoje. E aí eu me senti sozinho e com dificuldade. Eu fiquei com medo de recorrer ao banco, de pedir um financiamento, um crédito, porque estava com medo de perder mais coisas, sabe, na pessoa física. O problema estava lá na formatação do negócio em si, como que ele estava, né? Porque é inviável, não vai ter empresa que sobrevive assim, a não ser que você tem muito dinheiro, né? Guardado para aquele fim, né? Porque você paga hoje e vai receber daqui 200 dias. É inviável. Sabe que hoje a maioria das empresas operam dessa mesma forma ainda. Não mudou a dinâmica. Vários projetos de mudança. O cara aumenta a margem dele, coloca uma taxa de juros embutida e faz desconto de duplicata, antecipação de recebíveis. Não tem como. Isso, mas ele perde muito, né? Se ele colocou no preço, aí o desconto volta no preço original. Mas para a cadeia, está encarecendo o produto. Está encarecendo. É por isso que o distribuidor na ponta ele precisa ter uma margem que a gente considera um markup considerado alto, comparando com outros segmentos, para sustentar ele.
Mas isso encarece a medicina, isso encarece acaba custando muito caro, né? É isso. A dinâmica do ecossistema ela não está correta. Então, Nós criamos, eu não sei se você está sabendo disso, Humberto também, nós criamos aqui na Board Academy agora, recentemente, uma formação voltada para o ecossistema da saúde. É o CES, Conselho Empresarial da Saúde. Doutor Hélio. Onde nós, Dr. Hélio, Rafa França, Eduardo Gomes, enfim, um grupo que formam conselheiros para atuar em clínicas, hospitais, laboratórios, distribuidoras ligadas à saúde, para trazer essa vivência, essa experiência de outros modelos de negócio para dentro da saúde. Porque a gente percebeu que ainda hoje muitos hospitais, clínicas, laboratórios são administrados por médicos, que não têm a formação administrativa, gerencial, de negócios, de marketing por trás e estão sofrendo, né? É isso aí. Se você pega hoje, no Brasil, a gente deve ter muito mais de 1.500, 2.000 distribuidores. Eu conheço pelo menos 700, mas tem muito mais de 2.000. A grande maioria dos distribuidores, que hoje às vezes faturam até 200 milhões ano, eram vendedores que viraram empreendedores e realmente tiveram mérito porque conseguiram conquistar. Só que aí é que está a necessidade de talvez um conselho agora, porque eles cresceram e a dinâmica mudou, né? Então tem riscos, tem uma série de coisas que não são contemplados. Por isso que você vê costumeiramente empresas que não sabem qual produto dá maior margem. Não sabe a margem do produto. Ele não é um ou dois, Luciano, várias. São vários. Esse curso aí vai trazer uma disrupção para essa área. Nós esperamos para justamente reduzir o custo da cadeia, né? Melhorar o atendimento, que de certa forma no Brasil não é ruim, né? O atendimento hospitalar no Brasil ele não é ruim, mas ele é caro. Muito bem. E a situação de hoje? Eu quero chegar eu estou louco para saber desse livro, mas eu quero saber assim, o que você está fazendo hoje? Como é que foi, então, dessa empresa que você se tornou empresário? Você está com ela ainda hoje? O que você está fazendo hoje? Eu fechei não. Na verdade, eu vendi a empresa de um valor simbólico, que havia um passivo, né, de recebíveis e um passivo de pagamento alto. Depois de 3 anos, aí eu decidi, eu estava ficando doente, realmente não estava legal para mim, eu vendi a empresa a valor simbólico, foi aí que mudou toda a minha vida, né? Então, eu me batizei, virei um cristão, né? Frequentador e ávido, né? Por Jesus Cristo. E aí fui também, ao mesmo tempo, estudar psicanálise, porque eu comecei a me questionar por que eu senti tanto a perda da empresa, né? Então, assim, passei por todas as empresas como executivo e trouxe muito resultado e ganhei muito com tudo isso. E na empresa eu estava me sentindo um fracassado, porque depois de 3 anos, era meu sonho ser empresário até hoje, e eu não consegui. Depois de 3 anos eu tive que vender a empresa. Então, eu senti mesmo na alma, né? E aí, então, não me batizei por isso. Foi um pouquinho antes, né? Foi um chamado, mas eu fui estudar psicanálise, estudei 5 anos. A psicanálise foi uma pós, mas que durou 5 anos, porque tem análise didática, tem todo um processo. E aí onde eu me encontrei. Então, tive um encontro com autoconhecimento, uma dinâmica muito interessante, né? Uma repaginada na vida profissional. Na vida profissional. Eu acho que eu super aconselho, porque mudou toda a minha trajetória de lá para cá, né? E aí eu me encontrei, comecei a ter insights, porque estudei a psicanálise, fui fazer consultório também, para ter a dinâmica e aprender mais coisas. Foi um grande laboratório para a minha vida. E aí foi que eu tive os insights do mundo corporativo, né, que eu liderei muito, e a parte da psicanálise, da mente humana, a dificuldade que a grande maioria dos líderes tem hoje no Brasil. E aí, o meu propósito maior, obviamente, é de que meus netos, você fala, seus filhos não vai dar tempo. Não, que meus netos, eles possam ter liderança preparada para recebê-los. Hoje, infelizmente, há uma grande reclamação, e é quase que unânime, que os líderes não estão preparados, principalmente do ponto de vista de saúde mental. Então, sobre cobrança excessiva, sobre microgerenciamento, está no livro. Então, eu falo muito sobre a minha vivência e sobre como é a responsabilidade do líder sobre a saúde mental da equipe. Ainda que você tenha alta performance, porque a alta performance não tem nada a ver com pressão. Alta performance é outra coisa. É quando você entra no estado de flow ali, né? Exatamente. Então, eu fiz a psicanálise e nesse meio tempo eu saí da empresa, vendi a minha empresa e aí eu fui ser consultor.
por 2 anos praticamente. E aí abriu minha mente assim num tanto, porque eu entrava fundo dentro do sistema da empresa. Então eu olhava estoque, eu olhava fluxo de informação, fábrica, gestão, e aí fazia um relatório de 30 páginas, e é incrível. A grande maioria, o maior problema do crescimento é o fundador. Obviamente, eu como consultor era pago para isso, eu tinha que dar para ele o veredito. Eu vou te fazer essa pergunta nova. É o causador do crescimento também, né? Eu vou te fazer essa pergunta de novo e você olha para a câmera, tá? Renato, na sua opinião, qual que é o maior causador da falta de crescimento nas empresas? Hoje, pela minha experiência de vivência como consultor, a grande dificuldade do crescimento é o fundador. Eu sempre tive isso na minha mente, que tudo começa pelo líder. E quando a gente pensa numa empresa de dono, o fundador é esse líder. Então, vem do exemplo dele, né? O que os demais irão fazer ou não. E sabe que como eu falei, né? O cara ele está tão emocionalmente ligado ao negócio que ele não consegue enxergar ou não quer enxergar que ele está atrapalhando o crescimento. Ainda que ele contrate um líder de alta performance. Porque se você contrata um líder de alta performance, teoricamente era para as coisas acontecerem. Então o faturamento vai de X, vai para 10X. Esse é o líder de alta performance. Mas o fundador, ele centraliza muito. E olha, é incrível. 2 anos fazendo consultoria, posso citar aqui mais de 20 empresas. A grande maioria, 96%, é o fundador, o grande limitador do crescimento da empresa. Você sabe que quando eu dei o treinamento para a equipe de vendas aqui da Board Academy, eu introduzi para eles uma ideia. Falei para eles, como que funciona a pirâmide organizacional, o organograma de uma empresa. Pirâmide de cima para baixo. Aqui, CEO, daí vai fora, lá embaixo os colaboradores. Aí eu falei, vou dar uma outra sugestão para vocês. Virei a pirâmide de cabeça para baixo. Eu falei, aqui está o alicerce, a empresa cresceu de baixo para cima. O fundador, ele tem que carregar nos ombros dele o peso da empresa e não os funcionários. Né? Então, se ele se colocar sempre lá em cima no topo e não olha aqui embaixo, ele sempre vai criar um problema. A pirâmide tem que ser de cabeça para baixo. O cara começou, foi aqui embaixo, ele não começou aqui em cima. E ele vai crescendo, colocando blocos no crescimento da empresa. E ele que vai equilibrar essa empresa, porque uma pirâmide invertida é fácil dela cair. E é o comportamento dele aqui que vai manter a empresa de pé ou a empresa vai cair. Dentro do que você está falando, é uma boa analogia. É o que eu apresentei para eles no treinamento. Falei, o Farias vem aqui, que é o CEO da empresa. Falei, a maior função dele aqui, você sabe qual é? Vender. Tudo que eles fizeram aqui é para vender o produto da empresa, junto com vocês. Vocês têm que trabalhar junto com ele. Ele não está lá em cima achando que ele é o bom, porque ele é um cara que faz a coisa correta. A pirâmide dele é de baixo para cima, não é de cima para baixo. Só que isso não é uma realidade da maioria dos lugares. Na verdade, a gente vai por aí, visita muitas empresas, ora como conselheiro, consultor, palestrante, enfim, treinador, e a gente percebe muita empresa estraçalhada, no negativo, mas o dono tá rico. Tá andando de Ferrari, tem casa na praia, iate, alguns helicópteros. Você fala, é um contrassenso. Ele tá sugando, ele tá matando a vaquinha leiteira que é a empresa dele, e uma hora a casa cai, uma hora a empresa fecha. Tem data, tem expiração. E é complexo, né? Como é que você vai falar para um conselho, para um fundador que ele está sendo... Que ele não pode pedir aquele cheque de adiantamento para pagar tal coisa. Que ele está sendo o maior problema da empresa. É complexo. A psicanálise tem me ajudado a como lidar com isso também. Então, eu super aconselho, não sei se estudar a psicanálise, mas ter o autoconhecimento, porque na dinâmica emocional com o fundador tem ajudado bastante. Porque você dá ali com vaidades, com emoções, isso tem ajudado bem. A gente costuma dizer para os empresários que eles devem pensar na implementação de um conselho enquanto as coisas estão indo bem, enquanto os sócios estão se dando bem, enquanto não tem uma discussão familiar ali de quem sucede, quem não sucede, porque depois que você já está doente, aí, meu amigo, o tratamento é mais difícil, não é?
É o preventivo ou é o corretivo, né? É igual o Eduardo fala, não me chama para pagar fogo. O conselheiro vai te ajudar na fumaça, mas no fogo depois você vai ter que realmente arregaçar as mangas aí e ver se tira alguma coisa que não queimou. Hoje, então, como é que está a sua situação? Hoje, continua atuando como consultor, voltou a ser empresário, voltou a ser funcionário, está atuando no conselho? Pois nesse meio tempo entrou a pandemia. E aí as consultorias pararam, né, por um tempo. E aí eu voltei e fui convidado a ser um executivo na área. Eu sou hoje Head de Vendas e Marketing Internacional, né, Brasil e Mundo. E aí eu entrei também sempre com o mesmo desafio. Parece que a vida, ela procura isso. O desafio era trazer vendas para uma empresa. Então, essa empresa que eu trabalho atualmente, ela faz parte de um grande grupo, um grupo muito, muito forte, principalmente do ponto de vista de governança. E dentro do grupo eles tinham não uma startup, mas como se fosse uma startup. Então, era uma empresa, dentro de um grupo de 5, 6 empresas, havia uma empresa pequena e mais nova em relação a tempo de abertura do segmento da saúde. Então, os caras são de agricultura, totalmente num segmento diferente, e aí eles estavam bem avançados no que tange a fabricação, a inovação de produtos, só que tinha um faturamento pequeno, inexpressivo praticamente. Tanto que eu não conhecia a empresa e estando 20 anos no segmento da saúde. E aí me convidaram justamente para fazer a ampliação da empresa. Então a gente sai de 2020 a 2023 com um crescimento de 7 vezes o tamanho da empresa. Uau! Em relação a faturamento, né? E aí traz a marca também para um potencial absurdo. Hoje no Brasil, nesse segmento, a gente sai de quase desconhecido para líder de mercado. Então a gente tem um market share aí de 33% praticamente. E aí começa as exportações. Então a gente acabou fazendo uma aquisição de 2 empresas em Portugal, uma aqui no Brasil. Então hoje responde matricialmente para mim como head. Todas essas 4 empresas, então toda a parte... Você continua ativo lá? Continuo ativo. Continuo super ativo lá. Então essas 4 empresas respondem matricialmente para mim no que tange a estratégia de vendas e marketing. E a gente está num processo de M&A de mais umas 10 aí. Então, a empresa ela tem um grupo muito forte por trás, que realmente tem... É um grupo global. Global, tem poder. E a gente tem... E aí que é interessante, que volta ao tema... De todos os processos de M&A que eu participo, então eu vejo uma empresa, falo, poxa, faz sentido estar no meu ecossistema. O time to market para eu ter essa tecnologia, esse know-how, talvez 5, 7 anos, por questões de avisa e tal. Talvez eu compre essa empresa no ecossistema, vai me ajudar. E aí eu vou lá e inicio o processo de M&A, eu tenho uma equipe que me ajuda no processo. Todas as empresas que eu vejo, eu olho e falo, poxa, na mão da minha equipe a gente vai crescer 6 vezes, 3 vezes, 10 vezes, porque falta direcionamento estratégico para vendas e marketing. Uma coisa interessante, porque alguém pode pensar aqui, né, os nossos telespectadores, que o BFCC é só para quem quer passar a ser um conselheiro. E na verdade não, ele é um executivo, né, está na ativa, fez o curso do PFCC e está ajudando ele na ativa. Então, mesmo alguém que quer ser conselheiro daqui a 10 anos, o PFCC já pode beneficiar ele lá onde ele está hoje sendo executivo. Não, com certeza. E a gente costuma falar que é melhor você se planejar para ser um conselheiro lá na frente, estando ainda na ativa como executivo, aproveitando o seu nível de networking, aproveitando que você tem um rendimento, uma renda oriunda da sua carreira executiva ainda, e não colocando a pressão de ter que sobreviver amanhã a partir de vagas de conselho, né? Faz um processo de transição gradual, natural. E nós temos também aqui no PFCC, não só no PFCC, mas nas outras formações, empresários que vêm fazer a formação para entender o que é ser um conselheiro ou ter um conselho para montar na sua empresa. Então nós temos essas 3 vertentes de público, muito interessante. Muito legal a abordagem. Como executivo, o que me ajudou a enxergar como o conselho gostaria de receber as coisas. Então, hoje eu respondo com o conselho também, a gente tem as reuniões mensais com o conselho, e aí muda, que você sabe que você precisa mandar a dinâmica diferente pro cara. Então, o olhar de como é um conselheiro me ajuda hoje como executivo a lidar com os conselheiros. Fantástico. Fantástico. E também eu acho que serve como uma preparação para o futuro
com calma, que você vai se preparando. Hoje eu participo de 2 conselhos, apesar de tudo isso, né? Mais pro bono, de 2 associações. Uma delas eu estou criando junto com a Rafa. A gente está criando um conselho junto, de uma associação também, e que tem me ajudado bastante. Retroalimenta, né? Retroalimenta. Ajuda lá, aprende, ajuda aqui como carreira executiva. Isso aí. É isso aí. A gente está caminhando aqui para o nosso final, Renato. Já passamos de 1 hora desse papo super bacana, mas eu não queria finalizar sem que você falasse, pega aqui o livro, sem que você falasse um pouco desse livro, né? Deixasse aí as indicações de quem pode comprar, adquirir, como é que faz para te encontrar nas redes sociais, enfim, seu último recado. Bacana. Obrigado pela oportunidade, um prazer imenso. Poderíamos ficar aqui 10 horas, o papo está muito agradável. Eu acho que vai ajudar bastante gente. O livro, a ideia foi provocar a liderança de que há possibilidade de fazer alta performance, ou seja, como estou falando, né, de um crescimento exponencial de 7 vezes o faturamento, sem prejudicar a saúde mental da equipe. Né? Doença corporativa. Doença corporativa, você encontra nas grandes livrarias, online também. Vai ser um prazer. Super grato por tudo. Obrigado, Renato. Mais uma vez, um privilégio estar aqui com você. Aprendemos muito hoje com essa conversa contigo. Parabéns pela carreira, pelo que você tem feito. E você sabe, você é de casa, você é da Body Family, aqui da Body Academy, um membro querido, conte sempre conosco, viu? E a você, Humberto, parceirão, obrigado pela oportunidade, pelo privilégio de estar aqui hoje, compartilhando também um pouco conosco. E última mensagem sua aí para os nossos telespectadores, para o Renato. Muito obrigado pela presença, Renato. Foi assim, os insights foram maravilhosos. Estava olhando algumas coisas aqui dentro do livro, incrível. E para os nossos telespectadores, a doença corporativa, ela leva para a doença familiar. Isso é levado para dentro de casa. Então, se não temos doença na empresa, diminuímos as doenças mentais em casa. Acho que você concorda com isso, né? 100%. Porque nós somos seres humanos. Independente de qual chapéu nós estamos usando, se é o de pai, ou de mãe, ou de um executivo, nós ainda continuamos sendo o mesmo ser, né? Então, altamente recomendo. Muito obrigado pela cópia. Eu vou ler com muito carinho, tá? Muito, muito obrigado mesmo. E muito obrigado aos nossos telespectadores, mais uma vez, por estar nos assistindo aqui no podcast Os Conselheiros. É isso aí. E eu vou deixar para vocês essa última frase, então, do livro do Renato Bispo, Doença Corporativa, como um insight, um ponto de reflexão. Na verdade, uma pergunta. Viver para trabalhar ou trabalhar para viver? Pense nisso e nos vemos no próximo episódio. Um grande abraço a todos.